Ah, doutor, mas eu queria usar porque eu preciso entrar no vestido da festa de formatura da minha filha. Isso não é indicação para Mounjaro e para Ozempic. Ah, mas eu usei e funcionou. Sim, funcionou, mas essa não deveria ser a indicação para essa pessoa. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com vocês. Isso é um marco na história da obesidade no mundo, na verdade, né? Pela primeira vez, a gente consegue ter medicações que são efetivas no tratamento da obesidade com pouquíssimos efeitos colaterais, né? Então isso a gente nunca tinha visto antes. Lá no passado a gente tinha medicações que eram potentes, como o Femproporex, por exemplo, só que com muitos efeitos colaterais, né? Depois nós tivemos a fase que a gente só tinha a sibutramina como uma alternativa e que também é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais, muitos pacientes não podem usar pelos efeitos cardiovasculares. E agora, a partir, né, dos últimos anos, com o desenvolvimento dessas medicações pelas duas indústrias farmacêuticas, né, tanto a Lilly quanto a Novo Nordisk, a Lilly com o Mounjaro e a Novo Nordisk com o Ozempic e o Wegovy, né, a gente conseguiu chegar em resultados científicos que são resultados muito bons para o tratamento da obesidade. Então, muda completamente a história natural da obesidade a partir de agora, porque a gente tem essas medicações. Claro, essas medicações ainda têm pouco acesso, porque são medicações muito caras, mas a história na indústria farmacêutica é sempre assim, né? Primeiro você tem o desenvolvimento da tecnologia, de novas medicações, e depois, com o passar do tempo, a quebra das patentes, aquilo vai se diluindo e mais players no mercado vão também começando a produzir, e aí a gente vai ter, sem dúvida alguma, uma redução desse custo e isso vai estar mais acessível para a maioria das pessoas. Então vamos separar os dois medicamentos, né? Então vamos falar primeiro da semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy. Esse foi um dos primeiros, que é derivado lá da liraglutida, do Saxenda, enfim, lá atrás isso já vem sido utilizado para o tratamento do diabetes. E esses estudos que mostraram uma efetividade dessas medicações para o diabetes também demonstraram uma efetividade na perda de peso, principalmente a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy. Bom, a semaglutida ele é o que a gente chama de um análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que a gente produz no nosso corpo e ele é responsável por mediar a saciedade e a fome, tá? Ele altera a motilidade do intestino, ele atua lá no centro da fome, no centro da saciedade, então diminui a vontade de comer. O alimento também fica um pouco mais de tempo dentro do trato gastrointestinal e essas respostas fazem com que o organismo faça com que você diminua a vontade de comer e o pouquinho que você come você se sente saciado. Bom, a partir daí a semaglutida tem esse efeito, análogo de GLP-1, né? A evolução da semaglutida, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro ou o Zepbound, né? O Zepbound só tem nos Estados Unidos, que é o nome aprovado para a obesidade, na verdade. Ele tem um efeito duplo, ele é um duplo agonista. Ele é um agonista GLP-1 e ele também é um agonista do GIP, do hormônio gastrointestinal, do peptídeo gastrointestinal. Qual é a vantagem, né, da tirzepatida, que é o Mounjaro? A gente sabe que a ação desses dois hormônios no organismo tem um efeito melhor no controle da fome e da saciedade, e alguns estudos demonstraram que a tirzepatida também facilita, evita a perda de massa muscular nesse emagrecimento. E já a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy, não. Então a gente tem visto os estudos demonstrando que a perda de peso com semaglutida é boa, a tirzepatida é melhor, então Ozempic versus o Mounjaro, a perda de peso é mais efetiva, com uma qualidade da perda de peso um pouco melhor. Só que a gente tem a diferença de custo, né? O Mounjaro hoje é um custo maior do que o do Ozempic, do Wegovy, mas assim, para aqueles pacientes que têm indicação, e isso é muito importante, para aqueles pacientes que têm indicação, ambas as medicações podem ser utilizadas com efetividade. Sim, é mito que é só para diabetes, tá? Essas medicações foram aprovadas tanto pelo FDA nos Estados Unidos quanto pela Anvisa aqui no Brasil, tá? Para tratamento da obesidade. A gente precisa entender que
a indicação inicial, né, começa, o mínimo que a pessoa precisa ter é calcular o índice de massa corporal, e se esse índice de massa corporal for de 27 ou mais, e essa pessoa tiver alguma doença, alguma comorbidade, por exemplo, um diabetes inicial, colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, enfim, ela já pode usar. E se esses pacientes tiverem um IMC acima de 30, que é quando começa a obesidade, independentemente se tem alguma comorbidade, esses pacientes também podem já utilizar a medicação. Então, é de 27 a 30 se tiver alguma comorbidade, ou acima de 30. Ah, doutor, mas eu queria usar porque eu preciso entrar no vestido da festa de formatura da minha filha. Isso não é indicação para Moundiaro e para Ozempic. Ah, mas eu usei e funcionou. Sim, funcionou, mas essa não deveria ser a indicação para essa pessoa. E isso levou a Anvisa e o Ministério da Saúde a tomar uma medida, né? Porque, veja, existem diabéticos e existem pessoas com obesidade que precisam da medicação. Se todas as pessoas que querem emagrecer forem atrás dessa medicação, essa medicação ela vai faltar para aqueles que precisam. E aí o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, tomaram uma medida assertiva que é, para que você possa comprar essas medicações, você tem que ter uma receita médica. E aí os médicos, obviamente, têm que ter um critério, né, usar esse critério técnico e científico para poder fazer a indicação dessas medicações. Então, apesar dessas medicações terem efeitos colaterais não muito maléficos, existem efeitos colaterais, principalmente efeitos colaterais do trato gastrointestinal. Então, náusea, vômito importante, constipação, problemas de insônia às vezes, né, alterações do humor, pouco, mas pode acontecer. Então, o que a gente vê, e outra coisa, existem duas contraindicações para essas medicações, duas contraindicações formais. Se a pessoa tiver uma história familiar de câncer medular de tireoide, não pode usar. E se a pessoa tiver também uma história de neoplasia endócrina múltipla, que é um tipo de doença maligna do sistema endocrinológico, também não pode usar. E essa pessoa só vai saber se ela consultar um médico e o médico fizer essas perguntas. Tem alguém na sua família que teve câncer de tireoide? Ah, teve uma tia que tem câncer de tireoide. Qual o tipo? Ah, não sei, você precisa me dizer qual o tipo que foi. Porque se foi um câncer medular, você não está contraindicado o uso. Outra coisa importante é saber que você está usando essa medicação, como essas medicações elas retardam o esvaziamento gástrico, é importante que você fale quando você vai ao médico, qualquer outro médico, que você está usando essa medicação. Porque eu vou dar um exemplo. Se um paciente precisar fazer uma endoscopia e estiver usando Moundiaro ou Ozempic, o tempo de jejum dele tem que ser maior, porque os resíduos gástricos ficam por mais tempo no estômago. Se ele não falar isso para o médico e não for orientado a falar, o médico não vai saber, vai fazer um jejum mais curto e ele pode aspirar durante uma endoscopia. Então existem coisas que você precisa ser orientado pelo médico. Além do que, tem um outro detalhe. Esse remédio ele não faz milagre sozinho. Não é um remédio que faz você perder peso. Ele é um passo dentro do tratamento porque ele te tira a vontade de comer e te dá uma saciedade maior. Mas se você não tiver uma dieta muito bem orientada, hipocalórica para você perder peso, se você não tiver um programa de atividade física muito bem regrado, não vai funcionar. E não é um problema do remédio. É um problema que o remédio é uma parte do tratamento. Todo o tratamento da obesidade, seja com medicação, seja com balão, seja com cirurgia bariátrica, obrigatoriamente você tem dois pilares que não podem faltar. A mudança de hábito alimentar, a mudança de hábitos de vida e atividade física. Não existe tratamento de perda de peso sem essas duas coisas, né? Então, sustentado. Então, isso é importante que as pessoas saibam, por isso tem que ter um médico acompanhando, um médico especialista. A cirurgia bariátrica é um procedimento consagrado, já com estudos há mais de 25, 30 anos. A gente sabe que para pacientes com obesidade grau 2, que é o IMC acima de 35, que já tem doenças relacionadas à obesidade, ou pacientes acima de 40, a indicação é formal de cirurgia. As medicações e a cirurgia, elas não são antagônicas, tá? Não é um ou outro. Eu acho que elas compõem um armamentário de tratamento da obesidade e dependendo de cada caso, você vai iniciar com a medicação, talvez esse paciente não responda à medicação e você vai ter que operar. Talvez pacientes que você inicia a medicação, eles não vão precisar mais da cirurgia. Talvez pacientes que
vão precisar da medicação antes de operar, porque precisam perder um pouco de peso para prepará-los para a cirurgia. Muitos pacientes que operaram talvez precisem lá no futuro ficar com uma dose pequenininha da medicação para evitar que o reganho venha. Então, a medicação e a cirurgia não é um contra o outro, não é uma batalha. Muitos médicos estão colocando dessa forma, muitos profissionais de saúde estão colocando dessa forma e a população está colocando dessa forma. Não é assim que eu entendo e não é que assim que as maiores sociedades de tratamento da obesidade entendem. A gente entende que são possibilidades de tratamento dependendo de cada caso. Por isso tem que ter uma boa avaliação. Tá? Não são todos os pacientes que respondem à medicação. Tem uma boa parte dos pacientes que não respondem à medicação. Não é a medicação não funciona. A medicação não funciona para ele. Então, não dá pra gente generalizar. Ah, agora todo mundo vai tratar com remédio e não vai mais operar ninguém. Ah, não, agora vai operar todo mundo e não vai usar remédio. Não. Por isso que a gente avançou no tratamento, porque existia um público, né, com uma obesidade inicial, que não respondia muito bem às medicações, não tinha medicação para tratar e que também não podia operar porque não tinha indicação. Esses pacientes que se beneficiaram mais do tratamento como medicação. Tá? Mas os pacientes que são obesos, com uma obesidade grau 2, grau 3, que tem doenças, não existe outro tratamento comparativamente à cirurgia bariátrica que tenha uma efetividade melhor no controle do peso, por enquanto, do que a cirurgia. Ainda não tem nenhum estudo que mostre que o remédio é melhor do que a cirurgia nesses casos. Primeira coisa, precisa procurar um especialista, alguém que cuide, que saiba cuidar, que fale sobre obesidade, que tenha um histórico em tratar a obesidade. Primeira coisa é ser feita uma avaliação do caso dessa pessoa. Né? Tem uma consulta, tem alguns exames, tem uma bioimpedância para ser feita, que é uma avaliação da composição corporal, entender qual é o percentual de gordura dessa pessoa, onde está esse percentual de gordura, essa gordura é maléfica ou não. A gordura maléfica, principalmente, é aquela gordura visceral. Então, isso precisa ser avaliado. A partir daí, você precisa entender que você está tratando uma doença. E a partir disso, você vai iniciar dos tratamentos menos agressivos, dieta, atividade física, mudanças de hábito comportamentais. Não respondeu, você pode ou não associar uma medicação. E se não houver uma resposta, você ainda tem a indicação da cirurgia bariátrica. Tem pacientes que talvez cheguem para nós já com um quadro de diabetes, uma apneia grave e que já tenham indicação da cirurgia bariátrica depois que se tentou esse tratamento clínico. Então, o caminho é conversar com um especialista. Ele vai te orientar qual o melhor caminho, mas a gente tem uma tendência em começar com as coisas menos agressivas para as mais agressivas. Mas eu costumo dizer uma coisa para as pessoas. Imagine uma pessoa que infarta e vai para o hospital e tem que fazer um exame chamado cateterismo para saber qual é o grau da doença. Se for um grau pequenininho, dá para fazer um remédio na veia e desentupir aquela artéria. Se for um grau intermediário, dá para dilatar com balão, fazer angioplastia, colocar um stent. Só que quando as coronárias estão todas elas fechadas, a pessoa vai ter que abrir o peito e fazer uma cirurgia. Vai ter que fazer uma ponte safena. Dependendo do grau da doença. Em sã consciência, ninguém chega para um cirurgião cardíaco e fala assim, o cirurgião cardíaco fala, olha, o senhor tem que fazer uma ponte safena. Fala, doutor, eu não quero. Eu quero que o senhor faça só um remédio para mim. Então, na obesidade não. Na obesidade as pessoas acabam, mas acho que a cirurgia é muito radical, é o último passo. Né? E às vezes não, às vezes é o primeiro passo. E o contrário também é verdadeiro. Chegam aqui falando, doutor, eu já quero fazer uma cirurgia porque eu quero resolver meu problema. Não. O primeiro passo é você, talvez, usar uma medicação, fazer uma mudança de hábito comportamental. Então a gente precisa entender que a obesidade é uma doença, que ela tem vários graus e para cada grau a gente tem uma indicação de tratamento. Bom, eu queria falar para você que, primeiro de tudo, você precisa tirar um pouco a culpa que você tem e que as pessoas colocam em você. Não é só culpa tua, tá? É uma doença, obesidade é uma doença que tem um caráter genético, tem um caráter socioambiental sim, comportamental, alimentar, enfim. Mas a gente precisa tirar um pouco essa carga de quem tem obesidade para fazer com que as pessoas procurem ajuda de profissionais que possam orientar no caminho para que você melhore a sua saúde. E uma outra coisa importante é entender que nem sempre o que você idealiza em número de peso é aquilo que você precisa. Então, muitas das vezes, uma redução de 10, 15, 20, 25% do peso corporal já é suficiente para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde e te dar uma longevidade. Então, é importante também alinhar expectativas sobre a perda de peso. E para aqueles que querem algo só estético, claro, também acho que é importante, se você for se propor a fazer algum tipo de tratamento, procure um profissional, para que ele possa te orientar, você melhorar também
os teus quilos ali, o pouquinho que você precisa, de uma forma segura.